Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé e abrir as suas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo 13. Apenas o verso de número 33 ao verso de número 35. João, capítulo 13, do verso 33 ao verso 35. Na tradução da minha Bíblia tem como título, e é esse título que vai ser o tema da mensagem: o novo mandamento. Na Bíblia dos irmãos está falando que é as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Ou seja, nas últimas instruções que Jesus deu aos discípulos, Ele deu aos discípulos um novo mandamento. Mandamento este que nós, como discípulos de Jesus, jamais seremos discípulos se nós não cumprirmos este mandamento que Jesus nos deu. Então nós vamos hoje falar sobre o novo mandamento. E isso me empolga muito, porque falar sobre algo que é novo é empolgante. Tudo aquilo que é novo é empolgante. Tudo aquilo que é novo é bom. Está começando, é bom. E eu vou falar algo para vocês. O que é novo é de Deus. Sabe por que o que é novo é de Deus? Porque a palavra de Deus fala, o próprio Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque a água que eu lhe der vai criar-se uma fonte para a vida eterna. Ou seja, Deus tem para nós coisas novas por toda a vida eterna. Deus tem para nós uma... É por isso que Jesus é chamado de fonte inesgotável, uma fonte que não se seca. Sempre tem a água nova para nós. Amém? Amém. Vamos ler. Eu vou ler o verso 33, a igreja vai ler o 34 e eu vou encerrar com 35. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. É Jesus que está falando. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. A igreja. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Vamos ler novamente o verso 34 e o 35. Vamos ler todos juntos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? A igreja pode assentar-se. Nas últimas palavras de Jesus para os discípulos, Ele deu um novo mandamento. É um mandamento novo, é um mandamento que até então não tinha. Porque se tivesse, não era novo. Jesus mesmo está dizendo que é um novo mandamento. Note, irmãos, que no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, os fariseus, querendo ter algo para falar contra Jesus, os fariseus que gostavam de se exibir para o povo como mestres da lei, como aqueles que seguiam a lei com zelo, eles tentaram deixar Jesus constrangido diante do povo e tentaram armar uma cilada para ter algo para poder falar contra Jesus. E fizeram uma pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Qual é o mandamento mais importante? Ora, era 10
que o outro. Jesus estava querendo dizer que a lei de Deus era imperfeita na sua totalidade, porque um mandamento serve e o outro não. Um tem mais importância e o outro não. Mas Jesus deixou eles sem palavra, envergonhado, porque Jesus disse assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Se você ama a Deus, você vai cumprir o que Ele manda. Tudo o que Ele manda, acabou. Vai cumprir toda a lei. Tudo aquilo que Ele mandar, você vai fazer. E o segundo semelhante, parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a si mesmo. Ame os outros como a si mesmo. É chamado por alguns até de regra de ouro. Tudo que você quer de bem para a tua vida, você deve fazer para o seu semelhante. Isso Jesus disse para os fariseus, que devemos amar uns aos outros, devemos amar o nosso semelhante como a si mesmo. Mas, aqui nas suas últimas palavras, Jesus disse algo parecido, mas que não é igual. Esse novo mandamento que Jesus deu para os discípulos não é o mesmo que Ele falou para os fariseus. Não é parecido, mas não é o mesmo. Porque para os fariseus, Ele disse que devemos amar o nosso semelhante como a si mesmo. Mas para nós, que somos discípulos dele, Ele falou diferente. Ele falou o seguinte: que nós devemos amar uns aos outros como Ele amou a nós. Nós não temos que amar o nosso semelhante como a nós mesmos, não. Nós temos que amar o nosso semelhante da mesma maneira que Jesus nos amou. Você não tem que amar o teu semelhante, você não tem que amar ele como você ama a si mesmo, não. Você tem que amar o teu semelhante da mesma maneira que Jesus te ama. Jesus está dizendo aqui, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, como eu dei a minha vida por amor de vós, como eu me entreguei totalmente para o bem de vocês, vocês também têm que fazer assim uns pelos outros. Uns pelos outros. Por que Jesus não disse que nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos? Porque tem gente que não ama nem a si mesmo. Tem gente que não ama nem a si mesmo. E como que vai amar o outro se não ama nem a si mesmo? Tem gente que é ruim até para ele mesmo. É aquela pessoa teimosa, é aquela pessoa mal criada, é aquela pessoa mal-humorada, vive uma vida angustiada, vive uma vida cheia de angústia. Então, como é que essa pessoa vai ter condição de amar o outro se essa pessoa é mal até para si mesmo? Só vai ter um jeito dessa pessoa ter condição de amar o outro: se ela olhar para Jesus e procurar seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus disse que nós devemos nos amar como Ele nos amou. Sabe por quê, irmãos? Se nós procurar amar o nosso semelhante